Boa tarde, eu sou a Juma. Boa tarde, eu sou a Bia e nesse podcast você vai compreender um pouquinho sobre o tema da guerra entre Rússia e Ucrânia. Basicamente, a guerra entre Rússia e Ucrânia é um conflito que acontece no leste do continente europeu. Após um longo período marcado pelo acirramento das tensões entre ambos os países, as tropas russas invadiram o país vizinho no dia 24 de fevereiro de 2022. Assim, ele promove ataques a cidades situadas próximo da capital da Ucrânia, que é o Kiev, e outros pontos estratégicos também do território ucraniano. O contra-ataque realizado pela Ucrânia em meados de 2022 fez com que a Rússia recuasse em alguns pontos, mas o país ainda mantém um domínio sobre grandes áreas no leste e ao sul da Ucrânia. Pouco mais de um ano após esse início da guerra, os ataques continuam, percorrendo até os dias atuais. O saldo até então é de dezenas de milhares de mortos e feridos, além de 8 milhões de refugiados ucranianos que buscam proteção em outros países europeus. As consequências da guerra são também bastante econômicas e políticas. Em um contexto global, o conflito interfere na geopolítica, nos acordos diplomáticos e também no comércio internacional. Então, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia foi deflagrada no dia 24 de fevereiro de 2022, poucos meses após o acirramento das tensões na região fronteiriça entre esses países. Para a gente conseguir entender as causas que levaram ao conflito e aos motivos alegados pelas partes que os ataques sejam promovidos, é preciso entender um pouquinho de como que era a relação entre as duas nações no seu passado histórico. Os territórios russos e ucranianos, eles integram a região que é conhecida como leste europeu, que possui semelhanças nos aspectos econômicos, socioculturais e étnicos. Ambos os países, eles foram inicialmente ocupados pelos povos eslavos, também conhecidos como Rus. Além disso, antes da sua criação, uma pequena parte da Rússia, a Ucrânia e também Belarus formavam o território de Rus de Kiev, ou Rússia de Kiev. Mas, durante o século XVIII, uma pequena parte da Ucrânia foi incorporada ao Império Russo. O movimento se repetiu durante o século XX na Revolução Bolchevique, que marcou o fim do sistema monárquico na Rússia e a ascensão dos socialistas ao poder no ano de 1917. Então, 5 anos mais tarde, foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a URSS, da qual passaram a fazer parte diversos territórios do leste europeu, o que incluiu a maior parte do território da Ucrânia. O país se tornou independente somente em 1991, ano que aconteceu a dissolução da URSS. É importante ressaltar a questão da Crimeia. Crimeia é uma península localizada ao sul da Ucrânia e ao sudoeste do território russo, sendo banhada pelo Mar Negro. Essa região apresenta conexão com o Mar de Azov. E o seu caráter estratégico, tanto militar quanto comercial, fez com que fosse o foco de muitas disputas territoriais ao longo da história. A Rússia já exerceu domínio sobre a Crimeia em diferentes momentos. E em 1954, o território foi cedido pela União Soviética para a Ucrânia como um gesto simbólico e estratégico dos laços de fraternidade entre os países. Com o fim da URSS, o Memorando de Budapeste assegurou que os limites territoriais ucranianos e a manutenção da Crimeia como parte do seu território. A situação de aparente estabilidade não durou muito e uma crise se instalou na região a partir de 2010. As negociações para a entrada da Ucrânia na União Europeia
deram início a um período de grande turbulência política interna e tensões geopolíticas regionais que escalou com a invasão e a anexação da Crimeia pela Rússia no ano de 2014. O presidente russo, Vladimir Putin, justificou a medida com o fato de que a maioria da população que vive na Crimeia ter origem russa, mas mesmo assim não houve reconhecimento da comunidade internacional. Também, em 2014, a região de Donbas foi o palco de conflitos entre a Ucrânia e grupos separatistas que, alinhados politicamente com a Rússia, declararam a independência das regiões administrativas. Assim como na Crimeia, Donbas tem a maioria da população como origem étnica russa e se tornou uma área muito visada pela Rússia durante o atual conflito com a Ucrânia. Causas da guerra entre Rússia e Ucrânia. O contexto de tensões entre a Rússia e a Ucrânia nos ajuda a entender a origem das disputas entre os países, inclusive a guerra que perdura há mais de um ano. Uma das principais causas apontadas para sua eclosão foi a retomada das negociações para a Ucrânia se tornar um membro da OTAN. Relembrando, a OTAN é uma organização internacional criada durante a Guerra Fria, com o objetivo inicial de conter o avanço do socialismo nos países da Europa Ocidental. Com o fim da União Soviética, a organização passou a ter a cooperação político-militar e a defesa mútua dos seus países membros. Entre os países membros da OTAN estão as nações europeias ocidentais, os Estados Unidos e 14 países do leste europeu. A admissão da Ucrânia na OTAN, na visão da Rússia, representaria o avanço dos ideais do Ocidente sobre os países do leste europeu, que ainda resistiam a isso. Além disso, seria uma ameaça direta à integridade do território russo, tendo em vista que a fronteira ucraniana com a Rússia é maior entre os países europeus com que faz divisa. Assim, a invasão da Ucrânia seria uma forma de demonstrar que a Rússia mantém o seu poder e sua influência na região. Aponta-se como motivo pela guerra também a queda de popularidade do presidente Vladimir Putin, em função dos efeitos da pandemia da Covid-19 na Rússia. Entre 2020 e 2021, a taxa de popularidade de Putin caiu em função do crescimento alarmante dos casos da doença no país e da acentuação dos problemas econômicos pelos quais vinha passando. A invasão da Ucrânia seria uma forma de conquistar novamente a visão positiva dos russos sobre o presidente. E por último, o auxílio militar, financeiro e humanitário à Ucrânia, vindo de diversos países. Lista de valores fornecidos, especialmente em amparo militar. Na sequência estão União Europeia, Reino Unido, Alemanha, Canadá e Polônia. Consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia. A guerra entre Rússia e Ucrânia trouxe consequências para os países envolvidos e para a comunidade internacional, afetando as esferas política, econômica e social. Bom, agora eu vou falar os principais impactos gerados pelo conflito. A Ucrânia contabiliza 8 mil civis mortos e mais de 13 mil feridos desde o início da guerra. O número de fatalidades entre os militares ucranianos varia de 10 a 13 mil. Aproximadamente 15 mil soldados russos foram mortos e outros 100 mil estão feridos. Os refugiados ucranianos que buscam abrigo em outros países somam mais de 8 milhões de pessoas. Dentro da Ucrânia, existe 6,6 milhões de refugiados internos que buscam abrigo em áreas diferentes de onde vivem. Imposição de sanções econômicas contra a Rússia está afetando setores como a exportação de gás natural e petróleo. As sanções vieram principalmente dos países europeus. Aumento da pobreza da população ucraniana e encolhimento da economia nacional da Ucrânia. Aumento do déficit econômico da Rússia. Isolamento diplomático da Rússia, que possui cada vez menos apoio na comunidade internacional. O encarecimento dos combustíveis e dos alimentos em todo o mundo,
tendo em vista que os países envolvidos no conflito são grandes produtores e exportadores de combustíveis fósseis e de grãos, como o trigo. Mais recentemente, entretanto, o preço de alguns alimentos tem experimentado queda. E assim encerramos nosso podcast. Espero que você tenha compreendido um pouquinho mais sobre esse assunto da guerra da Ucrânia e Rússia que acontece e percorre até os dias atuais.